Salve, salve, sucessores e sucessoras! Bem-vindos aqui ao Sucessão 360, programa patrocinado pelo Inepad. E hoje aqui estou com uma empresa e sucessores que tem muita história para contar aqui, né? Empresa antiga no setor de música aqui em São Paulo. Estou com o Denis e o Danilo Finotti. Pessoal, obrigado de novo pela ter vindo aqui, né? Prestigiar a gente aqui no Sucessão 360. Queria pedir para vocês começarem contando um pouquinho de vocês, né? Ou seja, contando a trajetória de vocês até aqui, embora novos e sucessores da empresa, e também da Intermezzo, né, que é a empresa de vocês e da família, contando um pouquinho da história. Eu sei que a história é longa, não tem problema? Temos tempo? Manda bala aí, conta um pouco da história de vocês, por favor. Fala, Edu, tudo bom? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite, né? Muito bacana aqui no Sucessão 360. Nós começamos no ramo do futebol. No ramo não, né? Nós começamos na carreira do futebol. A Intermezzo, ela foi fundada pelos nossos avós há mais de 60 anos. A segunda geração, que são os nossos pais, já estavam na empresa. E eu e o Denis jogávamos futebol profissional até os nossos 20, 21 anos. Caramba! Não, mas peraí, futebol não tem nada a ver com a Intermezzo em si. Nada a ver, eu falei ramo, mas não é ramo. Nada a ver onde a gente A gente tava montando uma carreira. Que legal, que legal. Montando uma carreira no futebol, nós dois. Uhum. E até que com uns 19, 20, 21 anos, você com 19, né? Eu com 21, estávamos na Europa. Eu tava jogando? Jogando. Eu tava na Itália, o Denis. Eu tava na Espanha, desculpa, o Denis já tinha. Eu já tinha voltado, E. Jogaram onde lá, só por curiosidade? Um clube chamado Novara. E um norte outro da Itália. Perto de Os Milão. dois jogaram? Os dois. Que legal. E aí paramos, né, com uns 21, não tínhamos explodido, apesar de. Era profissional, tudo certo, contrato e tal. Mas não tinha. A gente não tinha atingido ali aqueles objetivos de estar no time da Série B, Série A. Já certo. com essa idade já precisa estar no mínimo Série Exato. B, assim. Aí largamos o futebol e. Voltamos de férias, né? Voltamos de férias pra São Paulo, aqui pro Brasil. E aí, empresa familiar. Aí não tem muito pra onde correr, né? Você cai pra dentro da empresa. A gente treinava aqui, né? Na parte da tarde, a gente treinava, de manhã tempo um pouco ocioso. Aí os nossos pais, nossa tia, falaram, pô, vem cá, fica aqui na parte da manhã. A gente começou a ajudar, tipo, pouca coisa, assim, sabe? Mas passar o tempo. Não, ali. a gente entrou, na verdade, a escola, a Intermezzo Escola, tava trocando o sistema. Da escola de RP? Sistema de gestão, porque era tudo ficha. Todos os alunos, eles tinham uma ficha cadastral que era uma ficha física. Que ano mais ou menos foi isso aí? 2009, 2010. 2011. 2000. Começo de 2011. Sim. 2011, comecinho, ficha física, e aí tava nessa transição, eles estavam implementando um sistema na escola, e a gente foi fazer esse trabalho de passar todas as fichas físicas pro sistema, Ctrl+C, Ctrl+V, de dados, tudo isso, da escola inteira, de todos os alunos. E aí, assim que a gente acabou, demorou 2 meses esse trabalho. Assim que a gente acabou isso, meio que naturalmente rolou uma divisão, assim, o Denis foi pra loja. Só explicando, né? A gente tem loja de instrumentos musicais e escola de música, né? Que é dividido, né? Nossa tia, ela, na época, e ainda hoje, né? Diretora da escola, e os nossos pais ficam na loja. Exato. Então, ali a gente foi ajudando na escola, e aí eles meio que viram um perfil... e a nossa irmã, a Nicole, ela já trabalhava na escola, né? Exato. Ela já estava na escola. Então, ali, entre eu e o Danilo, viram mais ou menos o perfil. Aí eu acabei indo pra loja e o Danilo acabou indo pra escola. Exato. Isso há 14 anos atrás. Então a divisão é essa, né? Nossos avós fundaram, vô e vó. Nossa avó professora de piano e órgão. Nosso avô, ela dá... Podemos contar essa como começou? Claro, né? não, deve. Então a nossa avó ela era professora de piano e órgão, uma baita professora. E nós somos de uma igreja evangélica também que ela toca órgão na igreja. Então tinha algumas alunas de órgão também. E ela regia ali a Como que ela orquestra. chama, sua avó? Ana Espina. Ana Espina Finotti. E aí ela... Davi Finotti. Legal. E aí ela tinha as alunas que iam, isso na década de 50 mais ou menos, as alunas iam, 50 e 60, né? As alunas iam na casa dela pra tomar aula com ela na casa dela. Tinha muita aluna, o dia inteiro aluna, inside de aluna. Já era em São Paulo aqui? Já era em São Paulo. E por outro lado, nosso avô trabalhava numa papelaria. Quando a nossa avó tinha essas alunas,
elas pediam muita indicação de onde comprar piano e órgão. E na época tinha 2, 3 fábricas, eu era acho. mais difícil o acesso. Ela indicava, vai aqui, acompanhava as alunas. Nisso, o nosso avô um dia ele falou, Ana, você tem muitas alunas, uma rotação de aluna grande também, e você indica para todas comprarem piano e órgão na loja ABC. Por que a gente não compra um piano e um órgão para deixar aqui? As próximas que pedirem indicação, a gente vende, para ver se funciona. Aí foram lá, compraram um piano e um órgão, deixaram num dos quartos da sala. Próxima que pediu indicação de piano foi lá, nós temos um piano aqui, comprou. A próxima que pediu de órgão foi lá, comprou. Aí eles pegaram, compraram 2 pianos e 2 órgãos, vendeu os 4 e foi indo. Até que o nosso avô falou, pô, vou sair da papelaria e vou vir aqui olhar com carinho para essa loja. E aí começou a loja, praticamente junto com a escola, em cima dessas indicações para as próprias alunas e da na nossa casa, Uma né? coisa puxou a outra ali naturalmente. E aí eles saíram até então era a casa que eles moraram, aí eles transformaram em loja escola oficial e mudaram ali dessa casa. Eles saíram para um apartamento e transformaram, né, em loja escola. Isso e foram depois de uma década, 15 anos, sim, talvez. fazendo bem pontual, bem, sabe, crescendo pequeno, assim, mas... Cada vez um quarto, né? Cada vez um quarto, mas a gente já via, assim, a nossa avó, né, ela faleceu ano 2022 com 93 anos, trabalhou até... 96. Não, 94, ela faleceu... Depois a gente confirma. Mas ela, se fosse os termos atuais, seria uma duas coisas. Primeira, uma super influenciadora, e segunda, uma super empreendedora, assim, né? O nosso avô também, mas ela, e naquela época, mulher era mais difícil, assim, né? De trabalhar, de ser empresária, mas ela era, assim, um absurdo de empresária, assim, sabe? Visionária, de visionária. Uma coisa louca, né? Tá, até anotei aqui. Algumas décadas depois, o pessoal criou um nome pra isso, né? O tal do upsell. Sim. Exatamente, upsell. Agora o pessoal fala upsell. Pô, seu avô já fazia isso aí há muito tempo atrás. Exatamente. Tomar risco. Se bem que eles tomaram ali, foram um piano e um órgão, mas também. E aí, por exemplo, coisas que foram se criando da cultura da Intermezzo, que até hoje é uma raiz muito forte, justamente por esse acaso que começou lá atrás. Então, a empresa era na casa deles, até, a gente falou, né, eles devem ter saído da casa deles para tornar 100% empresa depois de 10, 15 anos. Uhum. Então, nessas quase 2 primeiras décadas, tanto as alunas da escola quanto clientes da loja, eles iam dentro da casa deles, né? Então, por exemplo, a cozinha sempre teve. Então, eles contavam muitas histórias para nós que tinham várias alunas que almoçavam com eles lá. Na hora do almoço, todo mundo parava para almoçar, elas almoçavam junto, pegou intimidade e almoçavam. Às vezes chegava algum cliente, eles estavam almoçando. Falava pro cliente, já almoçou? Quer sentar para almoçar? Então, essa cultura de ser uma empresa familiar, mas com cara de empresa familiar e respirando como empresa familiar ao ponto de ser a casa da família e de você tomar um cafezinho com o dono, isso se perpetuou até hoje e é um dos nossos grandes, assim, trunfos que a gente tem como orgulho hoje, que é essa questão de ser uma empresa familiar, a gente ter esse ambiente familiar e os nossos clientes estão extremamente próximos dos donos que somos nós, tomamos um cafezinho junto. Se sentir em casa mesmo, sai pra né? almoçar com o cliente. De que ano que é a Intermezzo? 59. 59, mas aí oficialmente como empresa, isso, né? CNPJ ou não? Não, CNPJ década de 80, eu acho. Tá. Já tinha esse nome, logo depois de, tipo, em 60 e poucos, ela já falava o Intermezzo, mas não tinha CNPJ ainda, nada. Tá falando quase 60 anos, então? 60 anos. Caramba, hein? Pô, você sabe que... Ó, e a gente trabalha com empresa familiar pra caramba. 60 anos, vocês estão na curva A, lá em cima de idade dos clientes nossos. Assim, comparando com os clientes nossos. A gente só tem um que é mais velho que tá fazendo 100 anos esse ano. Cara, que demais, hein? 2024. O restante é tudo abaixo aí de 40, 30, essa é a média. Aliás, a média das empresas brasileiras é 25 anos, né? Pô, não sabia. Raríssimas passam de 30. Muito mais raras passam de 40. 60 é 0,000 alguma coisa. Sintam-se extremamente aí honrados de estarem numa empresa dessa, assim. Que legal. Foi o que nossa avó plantou, né? Isso aí, cara, que legal. Deixa eu só tirar algumas dúvidas aqui, voltar um pouquinho, cara, que eu fiquei com algumas... Vocês estão com quantos anos? 32 e 34, nossa irmã 36.
A irmã é mais velha, tá? Isso. Mas tudo pertinho, né? Tudo pertinho. 222. 2 anos ali. 34, 32. E, cara, vocês foram, então, aí vocês jogaram bola desde cedo, Desde aí vocês cedo, foram pra... E por que não jogaram no Brasil? Só com uma dúvida, assim. Porque aqui A gente começou aqui, a gente começou assim, com, sei lá, 7 anos a gente já Destacaram começou, aqui, e a gente foi- jogou aqui, jogou no São Ah. Paulo, e a gente tinha um São empresário. paulinos, imagina, então. Palmeirenses. Pô, Palmeirenses cara, que felizes. Jogamos orgulho. contra o Palmeiras algumas vezes. Os moleques do Palmeiras xingavam a gente, os caramba. Pô. E aí a gente tinha um empresário e foi a oportunidade de ir pra Europa mesmo. Assim, ele entendi. tinha portas abertas lá. Aí primeiro foi o Danilo e um outro amigo nosso, e depois de 1 ano e meio eu fui. Então Entendi, legal. É mais fácil, a categoria Pô, de então, base aqui é Mas nossa, fácil lá, é mais Ah, fácil. Qualquer menos lugar concorrido, do talvez? mundo, né? Aqui é muito A concorrido. categoria de base do Muito. Brasil é... Muita Imagina. gente. Não tem nem muita comparação, assim. Tá, imagino. Pô, então marcar uma bola lá com o pessoal do G4, eu vou querer vocês no time. Ah, vamos embora. Aí, ó, só vamos. Muito bom. Tá legal, era mais pra entender essa parte aí. E a irmã de vocês, desde quando que ela tá na empresa? Vocês têm... Ela Ela entrou com 17 anos. E aí estão os 3 hoje, então. Hoje os Hoje três. os três, Ela tá é. lá, então, há uns 18 anos, 17 anos. mais da metade da vida. Nós estamos lá há 13 anos, 14. Entendi. Quando a gente parou de jogar bola, a gente começou a ficar um pouco ali, aí a gente foi fazer faculdade também, né? Ali com nossos 20 anos, mais ou menos. Eu entrei Você com 21. eu tinha, acho que eu tinha 18 anos, eu fiz administração. Minha irmã também, ela tinha feito design digital e depois veio fazer administração comigo, e Danilo fez marketing. Fizemos os 3 Legal. juntos, 3 na juntos. mesma época. Então, faculdade... Na área de administração, marketing, ou seja, na área de gestão, né? Sim. É, a gente já mas tava na real, direcionado, assim, né, pra Intermezzo. É que se a gente... Não vamos causar polêmica aqui contra as faculdades, né? Mas a gente fez assim porque os nossos pais falaram, pô, vai, tem que Ter que o fazer. diploma ali. Foi É super uma, importante. na verdade, é uma visão, a gente fala muito da questão geracional, né? É uma visão da geração dos nossos pais, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês aqui, eu tô com 41, mas é mais ou menos parecido. A geração do pai de vocês é a mesma do meu pai, mais ou menos. Eles têm esse apego ao... E acho que é orgulho, né? É um orgulho conseguir pagar uma faculdade pro filho. Então valeu muito, assim, né? Mas a nossa geração, e principalmente essa que tá chegando aí, né? Que tá com seus 20 e poucos, cara, ninguém tá querendo mais. Eu sei porque a gente tá na faculdade lá de Ribeirão, né? Da Fé, e lá, assim, a gente vê como que tá se comportando. O pessoal quer ter conhecimento, como por exemplo do G4, conhecimento pontual, de usar isso aqui, aplicar. Quer saber tá muito de um assunto, né? De um nicho. E quer montar um Lego, né? Ou seja, quer pegar só as peças que eu vou usar e não fazer uma faculdade inteira que você usa, cara, estourando 10%. Eu não, praticamente, eu fiz engenharia civil, então eu não uso praticamente nada ali. Então é uma coisa que, né, na gestão, né? Tô falando em gestão. Mas que legal, pô. E aí, tá, e aí você falou que tem uma tia também. Como que é a geração dos seus pais? É só os dois? Isso, a nossa avó, Ana, ela tinha 2 filhos, um casal, né? Nosso pai, que é o Zeca, e a nossa tia, que é a Selma. Então lá atrás também, o nosso pai, ele é arquiteto, nossa tia formada em artes plásticas, também trabalhavam na área. Até que chegou um momento que os nossos avós chamaram eles para uma ajuda também, assim, para ajudar, porque a empresa tá crescendo. Tá crescendo, tinham alguns problemas ali internos, então foi feita uma divisão da mesma forma que a gente. A nossa tia, ela era pianista já, também de formação, toca muito, então ela acabou indo para a escola e o nosso pai acabou indo para a loja. Aí o nosso pai, ele conta, né, ele sempre fala que ele começou fazendo entregas. Então ele tinha um carro com caçamba e ele ia fazer entregas dos pianos, o que precisava, e a nossa tia foi pra escola cuidar. Recepção também. Essa é a segunda marca que eu falo. A primeira foi a cultura da empresa familiar, né, da família estar presente, abrir as portas de casa para o cliente. E a segunda marca muito forte que até hoje permanece é que todo mundo começou de baixo, assim, todo mundo começou do ponto zero. Nosso pai começou como entregador, nossa tia começou na recepção da escola. A nossa irmã, nós dois também começamos. Na verdade, antes de começar, de fato, a gente foi fazer essa transição de sistema, de controle coisa super manual, assim. Né? Manual, não era nada, esquece, absolutamente nada de transcrição. De parte de estratégia, nada, planejamento. De um aluno, copiar o nome, endereço, CEP, CPF, lelé.
E aí depois Digitação total. depois que a gente fez isso, ainda assim, recepção da escola, deles também começou lá por baixo. Ajudando os vendedores da loja, assim, tipo Exato. de auxiliar. E isso é algo que que permanece até hoje da pessoa que entra lá, não só nós, mas entender desde receber o cliente na porta ali da empresa, Uhum. aí depois até outros cargos mais técnicos, mas isso é um negócio que permanece. E aí nós somos a terceira geração, dando spoiler, tem a quarta geração da Intermezzo, que eu tenho 3 filhos, o Denis tem 2, e nossa irmã tá esperando o primeiro. Então a gente vai ter a quarta geração forte. Já com uma Que quantidade já é um alta. negócio já claro na nossa cabeça. É. Todos eles que quiserem trabalhar na empresa vão começar de baixo, da onde Já a gente tem essa começou. cultura ali. Absolutamente. E vocês não têm primos? Não. Não. Ah, não Nossa tem? tia não tem filhos. Entendi. Então. Pro lado empresarial é até que bom. Sim, a gente brinca assim, Facilita muito a vida. Eu tenho falado, lá no G4 principalmente, falo muito isso, assim. Porque a gente vê muito problema de empresa familiar, né? É o que a gente trata, inclusive. O que a gente mais vê é problema. E às vezes a gente fica meio. Até um peixe fora d'água. Porque, não que, obviamente, a gente tem problemas, mas assim, não é nada, absolutamente nem 1% comparado com o que a gente ouve por aí. Sim. De brigas, né? Só que outro dia caiu uma ficha que um dos pontos que colaborou, tenho certeza, pra isso, é que até então nunca teve primo na jogada. Uhum. Então, eu e o Denis, a gente pode quebrar o pau de um assunto, Seu irmão. mas, cara, é irmão. À noite a gente tá se falando. Nossa irmã, pai, A mãe. gente se resolve muito rápido, assim, é uma coisa. E a relação com a tia também é super Perfeito. boa. Ela não teve filhos, então nós somos os filhos Entendi, dela. entendi. Então, ela é como se fosse uma mãe pra gente. Certo. Então, é quase que todo mundo mãe e filho. Então, o pau quebra às vezes, sim, só que no jantar do fim de semana, no máximo, 5 de minutos. domingo, resolvido. tá todo mundo bem. E aí eu já fico pensando, puta, como seria com o primo? Eu acho que seria diferente. Seria um pouco. Então a gente tá olhando muito pra quarta geração, porque na quarta geração, primo. Tem muito primo. apesar dos nossos filhos todos serem extremamente amigos, já desde o dia 1 que nasceram, vivem juntos, principalmente na Intermezzo, mas primos, muita gente. Nós éramos em 3, nós já estamos em 6 já, da quarta geração. Mais os 3, porque vai coexistir. Vai vir. Exato. Então a gente tá assim com um outro olhar, um pouco mais. Pô, agora a gente tem que estruturar algumas coisas, tem que Profissionalizar algumas coisas. profissionalizar, tal, tem legal. que estar preto no branco, assim, tipo, quem for Uhum. entrar vai começar de baixo. Tipo, por quê? Não, porque tá escrito aqui no. Que a gente não sabe, então sei lá onde, no quadro da parede, no Acordeonistas, sei lá, projetos de sucessão. E hoje a gente tenta, né? Só meio que fazer por papel mesmo, né? Eu tenho minha função, o Danilo tem a dele, a Nicole tem a dela, nossa tia, nosso pai, o nosso cunhado também, o Vitor, que é casado com a nossa irmã, também tá lá na escola há 5 anos. Lá tem cônjuges, então, né? Tem. O Vitão, ele tá lá na parte financeira, então tem a parte dele. Então cada um tem bem definido o seu papel. A gente acredita que tá no melhor lugar, né? Com características fortes para aquele papel. Então a gente respeita. Né, a gente, entrando um pouco mais na parte administrativa, né? A gente tem um conselho onde várias coisas são feitas em cima de votação, mas acho que uma das... Quem participa desse conselho, só para eu entender? Assim. Somos todos nós da família. Todos da família. E temos um consultor, externo que faz ali que faz a mediação e às vezes a gente tem algo a resolver também, a gente faz em cima de problemas, né? Mas eu acho que esse sei lá, não sei se é segredo, é achar o ponto forte de cada um. Pô, o Danilo é mais comercial, o Vitor é mais financeiro, né? E coloca a pessoa ali, assim, né? Mas eu acho que é uma diferença, só desculpa cortar, mas assim, em cima disso, que nós temos, ok. Só que a diferença é que tudo isso aconteceu ao acaso. A gente, sei lá, entramos por baixo, não é porque ninguém falou, porque foi natural. Foi natural. Hoje cada um tá na sua posição, hoje a gente se dá bem, a gente quebra o pau, mas se dá bem, ok. Eu acho muito difícil replicar isso de novo, pra não dizer impossível, sem tomar nenhuma atitude profissionalizante em cima da empresa. Né? Eu, por exemplo, eu já acho que não daria, eu boto minha mão no fogo que com a quarta geração, pra acontecer o que aconteceu com a gente de forma natural, sem ser intencional, eu não vejo, assim, a menor possibilidade. E até porque não vai ter espaço pra todo mundo. Não vai, exato. Vocês são casados, os dois? Sim. E as esposas estão também na... Não. E a mãe de vocês, tá? A nossa mãe tá. A nossa mãe tá na loja. Ela... Desde lá atrás. Já tá há bastante tempo que a gente parou na primeira geração. Aí entrou nosso pai com a nossa tia, loja e escola. E logo depois a nossa mãe
veio pra loja também junto com o nosso pai. Entendi. Aí naquele momento ficou, na verdade todo mundo na loja, porque na escola só minha tia. Entendi. A nossa avó já vendia, ela já tinha parado de dar aula. Então ficou na loja. Tá. Nossa avó, nosso vô, nossa mãe e nosso pai. Os Entendi. 4 na loja. E na escola, a nossa tia. Mas era na mesma casa, assim, né? Era andar de cima, andar tá de bom. cima escola e embaixo loja. A loja é mais relevante em termos de faturamento, expressividade ou não? Do que a escola? De faturamento, sim. De faturamento por conta dos pianos, né? Que tem um valor maior. Agora, sim, de relevância, elas se complementam muito bem. Uma coisa puxa a outra. né? Se complementam muito. Por exemplo... A venda inclusive, deve continuar no mesmo modelo que era lá com a sua avó no início, né? Ou Acontece seja, muito, entra como aluno, aí quer comprar um instrumento, vai comprar lá, porque tá ali já, né? Você já tem. Então, se complementam muito, assim. A gente vê hoje, a gente bate muito em cima do nome, né? Intermezzo, e não Intermezzo loja, Intermezzo escola. Entendi. Então, a gente bate nesse nome justamente pra relevância ser igual, assim, tipo, não tem... você já comprou instrumento na Intermezzo, você já fez aula na Intermezzo, você já fez os dois, mas tudo Intermezzo. A gente adicionou, né, a gente adicionou a palavra music pra realmente falar tudo relacionado à música, né, a gente tenta abraçar, assim. Tá, e até aproveitando, cara, pra fazer também, aproveita pra fazer o jabá aí também já, a gente faz um corte disso aí. Boa. Conta um pouquinho mais do que vocês, assim, o que tem lá desse todo. A gente sabe que tem a loja, tem a escola, mas assim, do que vocês dão aula? Qual tipo de instrumento? Como que é? Qual a amplitude? Até onde vocês atendem? É só São Paulo? Enfim, conta um pouquinho disso aí também, já pra ficar claro. Sobre serviços ou sobre tudo? Sobre tudo. Vamos lá, vamos divulgar, né? Bom, na loja, a gente é a nossa loja física, showroom super legal, uma loja bonita, um atendimento, a gente é conhecido, né, desde a nossa avó, como um atendimento personalizado. A gente entrega Brasil todo, a gente tem tanto a operação física na loja, quanto a operação online. A gente vende no nosso site, vende todos, Mercado Livre, Americano, todos esses canais. Entrega no mesmo dia, entrega Brasil todo, assim, tem toda uma operação na loja. A gente faz também parte de serviços, reforma de piano, personalização de piano, luthieria de cordas, de violão, de guitarra. A gente faz toda essa parte de serviços. Então, na loja é isso. E a gama de instrumentos que vocês vendem é tudo, de piano a violão. Entendi. Então, e acessórios a também. Gaita. A gaita, de piano a gaita. A formiga ou o elefante. Também tem sopro, sax, então... Bacana. Instrumentos mais clássicos, violino, tudo. Tá. E na escola nós temos também aula de praticamente todos os instrumentos. Certo. Hoje em dia a gente não tem aula de gaita, que eu me lembro assim dos mais tradicionais, e trompete. Mas a gente até consegue professor. Aqui não tem muita demanda. Mas enfim, todos os outros instrumentos nós temos aula a partir de 6 meses de idade. 6 meses? 6 meses. Temos mais de 60 bebês hoje na Intermezzo fazendo aula. A partir de 6 meses já pode ter aula e faz uma super diferença para a criança quando ela cresce. Ela começa a ter já uma coordenação. Todos os instrumentos. Colocamos muitos alunos no palco. A gente faz muito show, muito evento. Temos mais de 200 eventos por ano, né, de shows, eventos a gente chama. São esses shows que a gente faz em bares e teatros. Então a gente incentiva muito que os alunos se desenvolvam também de forma pessoal através da música, né? Porque você subir num palco e apresentar uma música é um baita desafio, né? Boa. Então você pegar uma criança que às vezes não é muito boa no esporte, ou na escola já sofreu bullying, a gente tem várias histórias dessa, só que na música ele é bom, então a gente bota ele no palco para se apresentar e ali é o momento dele de brilhar, então a gente mexe muito com autoestima, com superação, né? Com desenvolvimento pessoal através da música. Através desses eventos. Aula online temos também, mas não é uma plataforma, nada. A pessoa precisa entrar em contato com a escola, marcar uma aula e falar, pô, eu moro em outra cidade, em outro país, em outro bairro e queria fazer online. Então a gente tem essa opção também. Temos outros serviços também. Hoje a gente tem estúdio de gravação, né? Então a gente está abrangendo agora, estamos olhando muito para esse ecossistema da música, né? Então, além de loja e escola, temos um estúdio de gravação profissional. Então a gente produz artista hoje, tanto robista, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que chegam lá e falam, né? Meu sonho é ter uma música no Spotify. É possível isso? Pra caramba. Tem a musiquinha ali escrita num papel, né? Num bloco de notas. Tem o seu perfil no Spotify de artista. Você não é músico, nada, não é profissional. Mãe e filho. A gente já gravou Mãe e Filho. Que legal. Pra botar uma música no Spotify. Ou temos artistas profissionais também que a gente atende no nosso estúdio. Temos uma empresa chamada Intermezzo Gala, que é música para evento. Então, qualquer tipo de evento corporativo, casamento, festa de 15 anos, churrasco, aniversário, tudo isso. A gente tem mais de 30 bandas
mais de 30 formações de banda Caramba. para qualquer tipo de evento também, desde o voz e violão sertanejo no churrasco até uma big band de mais de 21 músicos que a gente tem para casamento. Mas como que é? Só pra entender, como é que é? Essas bandas são de vocês ou não? Vocês só intermediam com a banda? São nossas, porque a gente tem Ah, 70 professores na escola. Ah, é dos professores. Na verdade, a gente não é deles, a gente tem as formações. E usa. Tá. Então, por exemplo, eu vou ter uma demanda teve semana passada, aniversário de 80 anos de uma mãe de aluna nossa. A mãe dela ia fazer 80 anos. Ela falou, cara, eu quero um trio de jazz. Um trio, mais uma cantora pra tocar jazz na minha festa. Aí a gente... Chamou os É um professores, quarteto, né? né? Quarteto com voz. Aí a gente montou ali esse. Pegamos, entregamos, ó, aqui a banda. Big Band, 21 músicos, casamento. Vamos fazer um em novembro com a Big Band. Mesma coisa, a gente olha para os nossos professores, mais ou menos qual o estilo, mais jazz, mais música brasileira, enfim, monta o nosso time em cima da nossa... Então essas mais de 30 formações, bandas que a gente fala, pode ser com a mesma formação, mas eu digo, a gente tem 30 variedades. Tipo um catálogo conforme Legal. a necessidade, Exato, né, do evento. E de todos os estilos, sertanejo, rock, samba, massa, jazz. Vocês são assim, em termos de tamanho, considerando o todo, maior de São Paulo, não? Assim, o maior do Brasil, sei lá, alguma coisa assim. Porque, cara, confesso que eu não sou do ramo, né? Mas eu não costumo ver escolas e lojas de música tão grandes, a não ser tem essas que são meio franquias e tal, assim, né? Que sim, tem franquias que são maiores, tem lojas que tem rede maior. Eu, particularmente, nem... Né, a gente não gosta muito, a gente não... Nem tenta saber isso, se é mais... A gente olha muito pra dentro, né, assim, e provavelmente a gente não é a maior, né, mas a gente tem o que a gente tem, assim, talvez a nosso favor, é uma família grande que conseguiu, né, dividir entre loja e escola. Então, eu acho que loja e escola, nenhuma escola tem loja, nenhuma loja tem escola. Com esse tamanho, talvez se a gente olhar como grupo como música, mas é isso, assim, a gente tenta não olhar mesmo justamente para assim, se a gente é que tem mais aluno, a gente não quer saber mesmo. Tipo, não me conta se eu tenho mais aluno ou não. Entendi. Se a nossa loja é a que mais vende ou não nos conte, tipo, vambora. A gente... Vocês fazem uma introspecção olha muito pra dentro. E a gente tenta crescer como um grupo, assim, né? E tenta crescer pra caramba. Com produtos, serviços novos, assim, pra atender os nossos clientes, que são bem fiéis, né? O nosso benchmark a gente usa muito, por exemplo, escola. A nossa escola é totalmente diferente do que algumas outras pessoas falam. Pô, por que você não bota o quadro do Kiss na parede? Bota a guitarra do Iron Maiden. A gente ouve muita gente que entra lá, conselheiros, enfim, falando essas coisas. Então, a gente fala, pô, o nosso benchmark não é você imaginar um lugar de música, um estúdio de música e fazer igual. Por exemplo, nosso benchmark a gente tá aqui na Cidade de Jardim, em São Paulo. Então, para quem estiver assistindo que for de São Paulo, Cidade de Jardim, próxima a Faria Lima, tem um lugar que a gente adora, chamado Empório Santa Maria. É um lugar que todo mundo do bairro, da região, Faria Lima e tal, vai. Então a gente falou, pô, esse lugar dá certo pra caramba, é demais, todo mundo gosta. Então a gente copia muitas coisas do Santa Maria, que é um supermercado. Entendi. Entendeu? Lá é tudo claro, a gente é tudo claro. Todo mundo uniformizado, a gente instituiu há uns anos atrás o uniforme. Ambiente. Então a gente usa de benchmark muitas das coisas que estão ali ao nosso redor. Entre aspas, ali. Entendi. Exato, só que de outros segmentos, assim. Sim, né? Então, entendi. Supermercado. Às vezes nossa irmã vai numa médica, numa consulta e vê, pô, a recepção lá era linda, atende o público, o mesmo público que a gente atende. A recepção tava assim, aí foi na outra, a recepção tava parecida também. Uma academia, lugar temos que ter isso na recepção, porque conversa com o nosso público. Então a gente usa muito de benchmark o que tá ao nosso redor de outros segmentos, 100% de outros segmentos. Mas que são coisas que o nosso público frequenta. Voltando um pouquinho pra ideia da sucessão, né, cara, eu percebi uma coisa na fala de vocês que, assim, então... Pelo que eu entendi, a tia e o pai de vocês não eram da área de música, ou seja, não seguiram a carreira de música como era da avó, né, da avó de vocês. Mas em algum momento foram chamados pela empresa, que a gente chama da sucessão natural, né, que a empresa começa a ter essa necessidade e acaba sendo uma oportunidade para o sucessor, e o sucessor ingressa lá. Vocês também não, a irmã de vocês parece que também não. Mas como que foi na vida, né? Imagino que do pai de vocês devem ter te contado. E as suas também, a de vocês, a relação com a música. Porque assim, cara, imagino que vocês tenham
crescido, Sim. né, envolto a esse ambiente musical aí. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra mim aí, vocês. É algo que a gente tem que falar no começo, na verdade. Senão a galera Que pensa, desde- pô, mas como assim? Caíram de... Vocês sabem o que é música? Pra começar, só a nossa tia, a Selma, que hoje é a diretora master da escola, ela, apesar de não ter sido pianista profissional, ela estudou desde que ela nasceu com a nossa avó. Tá. Uhum. Então ela é uma baita pianista, ela é uma Muito. baita musicista. A gente pode falar que ela é uma musicista mesmo. Sim. Aham. Ela não fez faculdade de música, mas assim, ela Seguiu carreira, podemos dizer assim. mas ela é desde muito pequena. boa, entende? Tanto que ela ainda dá aula, né? Assim, ela voltou aulas, a dar aulas pontuais. pontuais. Sim, porque a gente tá desenvolvendo um método, então a gente trouxe ela de volta pro campo ali pra entender algumas coisas. Mas ela é uma baita musicista, assim. Depois da nossa avó, é ela, assim, em relação de música. Sim. E todo o resto, pra simplificar, é o que você matou já. Crescemos dentro da Intermezzo. Então a nossa vida sempre foi futebol e música. A gente fez aula, Tá. a gente faz aula de música desde que a gente Desde- nasceu. Então isso era sempre algo que era muito bem conversado e combinado também com os nossos pais. Tipo, ó, vai ter o futebol, mas a aula de música vocês nunca vão parar ali uma vez por semana, 50 minutos e tal. Uhum. Então todos nós fizemos aula de música de vários instrumentos a nossa vida inteira. Entendi. Ninguém é profissional, nada, nível professor, longe disso, mas Aí tocam. tivemos contato e temos com a música Entendi. desde que a gente E nasceu. seu pai também. O nosso pai também, saxofone, um pouquinho de mas- piano, Mas assim, a gente não. O que mais toca é o Danilo, assim, né? Ah, é? O Danilo toca violão, É. piano, bateria. A minha irmã, ela, né, a Nicole, ela toca bem, assim, só que ela é um pouco mais tímida, É. né? E eu, mais ou menos, tô fazendo bateria esse ano. Mas a faz gente. baixo também, né? Já fiz baixo também. Até fiz- porque, né, cara? Imagino que assim, né? O cara fala, pô, você tem uma escola de música tão Então, relevante, Exato. você não toca nada. A gente, quando era pequeno, Tem que dar tocava um exemplo, né? Tem que dar um exemplo. tocava sax também, a gente tinha um trio com mais 2 primos, era super legal, assim, a gente se apresentava todo ano, era demais. Então a gente realmente cresceu em volta da música, assim, né? Entendi. Que massa. Foi essa sucessão natural. E vocês participam, assim, desde da empresa, né? Ou seja, que vocês convivem dentro do ambiente da escola e da loja também desde... Desde que a gente sabia andar, assim. A gente né? cresceu, assim como nossos filhos, né? A quarta geração, por exemplo, a gente acabou de sair da Intermezzo, Tavam lá. todos lá. Ah, Estavam lá na, Então, de na férias da mesa escola, do fica o dia inteiro lá. Danilo. O filhinho do Danilo toca super bem bateria, então assim, já a gente começa a ver um perfil, né? Talvez seja coisa de pai, assim, mas mas eles já estão praticamente Aprende todos muito por osmose, eu acho, né? Assim, por estar lá. participam de reunião, né? Às vezes estão tá no colo ali, Já desenhando, no meio de reunião, assim. já fazem aula. entendeu? Por que eu tô falando isso, cara? Isso aí tem sido um tema extremamente relevante pros nossos clientes e nos trabalhos nossos, que nasceu do Sessão 360, porque a gente começou a ver que, assim, todos os que estavam, inclusive tem algumas postagens que a gente fez recente aí falando sobre isso. Todos os clientes nossos que tiveram uma sucessão mais tranquila, começaram desde muito cedo a ter um envolvimento emocional com a empresa. Emocional no sentido de ter essa vivência dentro da empresa Tá. mesmo, de estar lá, claro, com 10 anos, 8 anos, ninguém tá trabalhando, mas ele tá lá, tá acompanhando o pai, tá vendo como é que é a movimentação e tal, e gera essa envolvimento emocional. Foi muito mais fácil depois, é isso? Depois ele facilita demais a sucessão. Legal. Por isso que a gente tem Que colocado bom. até um lema que a gente tem colocado para os clientes, que é o seguinte: a sucessão começa aos 10 anos. Você já tem que começar a envolver Poxa, que emocionalmente legal. o filho ali. Não que lá na frente ele pode seguir Pode outra seguir, carreira, claro, mas sim, assim. mas A gente só não vai apoiar outra carreira, mas pode ser. Só vai ser expulso de casa. Exato, se não mas seguir, pode tudo seguir, bem. pô. Mas ele, de fato, se for, né, assumir a sucessão ali, ele tem esse legal, envolvimento bom saber. emocional, faz uma diferença grande. Isso é dado, assim, é dado. A gente não fez ainda uma estatística, Tá. mas a gente já tem assim, é uma estatística interna, que ela já é relevante, que, né, são mais de 300 clientes que a gente chegou a avaliar Por isso exemplo, a aí. gente vai entrar nessa estatística, é isso? Por exemplo, é um vamos dado... trazer esse, vamos legal, levar legal, pô, que bom porque você saber. tem, e a gente reparou realmente, assim, que é muito claro, os caras que, às vezes, não viveram a empresa, e aí, já de adulto, e às vezes até por erro do sucedido, né, que tá saindo, porque o cara fala assim, eu não vou forçar. Só que, no momento de não forçar, ele acaba... Excluindo. Não é excluindo, mas criando umas barreiras. ele gera uma separação Ele do fica do avesso filho. ao incentivar, é isso? Exatamente, E avesso fica ao frio, incentivar. algo... E aí fica frio. Aí quando ele Tá. aí lá na frente quer participar da empresa, ele não tem esse Não- envolvimento emocional. Tá. Ele trata a empresa como
algo puramente financeiro, que é, pô, a empresa é boa, vai me dar dinheiro e tal, vira um negócio menos emocionante. Porque, querendo ou não, eu imagino que vocês vivam isso, né? E isso é uma fala muito recorrente dos nossos clientes lá, que, cara, muito parte do que vocês se interessaram por estar na empresa é porque vocês... Não é só o financeiro, né? Imagina assim, pô, não é só porque eu vou lá ter um emprego e vou ganhar dinheiro. Esse porque, é o pô, último, talvez, hoje, Então, tem todo o nome da família, tem todo esse histórico, toda essa coisa que traz e tal, não sei o quê. E isso vem desse envolvimento emocional. Legal, faz Por isso, assim, vocês estão no caminho certo. Tem Mas eu acho que no caso de vocês é mais fácil, né, cara? Porque a música a música pra criança também acaba sendo uma diversão. Sim, né? É um ambiente... Legal, né? Eu acho que tem um negócio dois negócios, mas um ponto muito bacana, que assim, hoje a gente é adulto, hoje a gente tem nossos filhos, pô, a gente vê o quão difícil é você criar um filho, financeiramente falando, né? E, assim, os nossos pais sempre trabalharam muito, né? Nunca fomos ricos, né? Graças a Deus, nossos pais deram educação boa pra gente, enfim, né? Mas, assim, né? Nunca fomos assim. Nossos pais sempre fizeram conta, por exemplo. A escola era sempre suado ali, estudamos numa escola boa, mas sempre suado. E aí a gente, olhando hoje como pai, a gente olha e fala, pô, tudo que a gente teve ali, a Intermezzo que deu, né? Tipo, o suor deles. orgulho, E a gente trabalhando lá, então a gente quer devolver pra Intermezzo, né? Pô, o estudo que a gente teve foi por causa da Intermezzo. Quando a gente viajou algumas vezes na infância, foi por causa da Intermezzo. Então, é o que você falou do apelo emocional. Rola muito essa gratidão com os pais, óbvio, mas com a Intermezzo, né? Como se fosse uma entidade ali, Intermezzo. Pô, tudo que a gente fez na nossa vida foi por causa dela, né? Foi porque vendeu um piano ali, foi porque tinha um aluno. Exato. Então rola uma gratidão assim. Eu não tenho, assim, eu não vivo, eu não vivencio isso, que eu não tenho nenhuma empresa que veio da família, mas eu sinto tanto de cliente que é uma relação quase pessoal mesmo, no sentido de ser quase que você vê a empresa como um irmão. Sim, isso, família. Você vê como uma pessoa, sabe? Sonho, uma entidade. Você vê uma pessoinha ali, uma... Legal, provavelmente o fundador é um filho, né? E a gente é um irmão. Agora, deixa eu te perguntar só uma coisa. Você não tem falando de tretas de empresas familiares? A gente, né, pensa muito na nossa, né, o porquê deu certo, a gente gosta de refletir muito nisso. O que a gente ouve muito, que eu ouço muito no G4, galera que tem empresa familiar e tal, ou em outros lugares também, a maior queixa da nossa galera, ou até amigos de empresa familiar que perguntam pra gente, assim, pô, o jovem sempre entra achando que tem que mudar tudo. Tem que botar tecnologia, ou tem que isso, o jeito que meu pai faz, minha tia, minha mãe, meu avô, é velho, é antigo, tem que mudar. E, pô, às vezes a empresa tá indo bem pra caramba e o jovem quer entrar achando que tem que mudar. E muitas vezes sem experiência o jovem, né? Mas porque às vezes viu na faculdade, teve uma faculdade boa, viu, e entra querendo mudar um negócio que tá funcionando. Ok, tem que mudar, eventualmente. Mas eu sempre sinto que, a gente sempre sente que a maior queixa de amigos, de outras pessoas próximas é, pô, meu pai não deixa eu mudar. Aí, tipo, mudar o quê? Mudar tudo, assim, quase. Aí você começa a pensar e falar assim, porra, o cara acabou de entrar. O pai tá lá há 20, 30 anos. O cara quer mudar tudo. No primeiro ano, no segundo. E aí a gente traz pra nossa realidade, às vezes, o fato da gente ter entrado lá, vindo do futebol. Então, assim, não que a gente não estudou, mas a gente joga futebol profissional desde que a gente se entende por gente. Então, a escola, pra nós, que a nossa mãe ela liberou, mas que a escola sempre foi, nunca foi prioridade. Então, assim, a gente faltava em prova, se tinha treino, se tinha jogo. O futebol a gente levou, assim, o colegial nós fizemos em colégio público à noite, porque a gente treinava de manhã e de tarde. Entendi. Então, assim, a prioridade era futebol. Estudo ficou muito para segundo plano, né? Então, quando a gente abandona a carreira de jogador e entra na empresa, cara, a gente entra, assim, cru. Em termos de, assim, sem chance da gente falar, não, vamos mudar isso. Não tinha a menor... Se fosse pra mudar, eu falar, pô, bota um gol aqui, uma grama. Ideia, né, do que... Não existia. Então, talvez, algo que poderia ser ruim, porque a gente entrou tecnicamente menos 10, pode ser que foi bom porque a gente entrou com uma humildade de assim, cara, o que precisa fazer? Carregar uma caixa? Manda aí. A gente não sabe fazer nada no ramo empresarial. Né? Até ontem a gente estava jogando futebol, então, absolutamente, o que vocês falarem pra gente fazer, a gente vai fazer. O que vocês ensinarem, a gente vai tentar aprender. Então, não sei se você tá enxergando que às vezes é isso. Cara, eu acho que isso aí pra vocês foi excelente. Foi por bom, dois né? motivos. Eu acho que teve esse que você falou, isso aí é uma característica bem comum. Via de regra, o empreendedor
que eu tô colocando a figura do avô de vocês, mas também do pai de vocês, ele vai empreender por necessidade. Né? Ele começa a empreender por necessidade. A empresa dá certo, cresce, gera uma condição financeira melhor, o sucessor não tem essa necessidade. Aí ele vai ou por esse negócio do emocional e tal, que ele tá ali, né? E aí ele entra com esse viés mais assim, porque ele estudou. Fez uma baita faculdade e tal, escola, tudo. Ele deixa totalmente de lado, né, o empirismo e ele vai pra parte técnica. E, cara, a teoria na prática só dá... E eu tô falando, professor universitário, né? Assim, ou seja, eu tô indo contra minhas origens também, mas na linha de que, assim, cara, realmente, tudo que a gente pega na faculdade, a gente mesmo fez muito isso, pô, dentro da faculdade funciona. Na hora que você vai na prática, tá tudo errado. Então, assim, mas aí aprende na prática. Toma assim, porrada até... E a gente ajuda nessas porradas também de vez em quando. Também, sempre, tem que ter a parcimônia ali de avaliar também, porque, claro, né, cara, o mundo tá mudando muito rápido. Então, também, várias ideias, formas de gestão, principalmente a mudança de tecnologia e gestão de pessoas, cara, de 20 anos para trás para agora mudou completamente. É uma coisa totalmente diferente, né? A forma que você trata as pessoas, a forma que você trata a tecnologia. E se não amadurecer dessa forma, e quem vai trazer esse amadurecimento vai ser as novas gerações, também começa a ter algum problema, né? Mas é comum. Eu tenho um caso específico, obviamente eu não vou falar o nome da empresa, mas foi muito interessante, cara. Uma empresa de 50 anos, redondinha, grande, funcionando a vida inteira. Sabe aquele crescimento devagar, mas constante? Sempre cresceu. Orgânico, devagar e sempre. Sempre cresceu. Até chegar, depois de 50 anos crescendo pouco, cresce muito, né? Ou seja, vira grande. Tava tudo belezinha, tinha 3 filhos e o pai, o fundador. O fundador já estava passando bastão, faleceu. Os 3 assumiram. Na primeira reunião que teve lá de conselho e tal, eles falaram assim, a gente vai fazer em 5 anos o que nosso pai fez em 50. Querendo dizer essa questão do crescimento, começaram a colocar um monte de coisa lá. Conseguiram, quebraram a empresa em 5 anos. Sim, exato. Fizeram o que o pai não fez em 50 anos. Cara, a empresa, quase que você fala assim, é impossível quebrar essa empresa. Eles conseguiram quebrar de tanta coisa que eles quiseram mudar de uma vez, assim. Então, esse ímpeto... Então, essa nossa percepção também tá dentro, é isso? Faz sentido, sim. Muito, E aí, você tem que ter toda a estrutura. E a preocupação que, na verdade, vocês têm que ter agora é justamente com a próxima geração. Né? Para não deixar isso acontecer, né? Colocar as travas ali, para deixar ter a liberdade de colocar o que realmente tem que colocar, mas também saber preservar todo esse conhecimento e esse histórico que tem aí das gerações anteriores. A gente tenta, né, manter uma empresa tradicional, mas trazendo uma modernidade, assim, né? Se atualizando, tecnologia, né? Parte online, assim, mas realmente sem perder... Eu, particularmente, penso muito na minha filha. Como que eu vou passar para ela que a relação humana na Intermezzo, o dar o bom dia pro cliente sorrindo quando entra ali o cliente ou o aluno toda semana que vai lá, é quase ou mais importante do que você ter um sistema parrudo. Tem que ter um sistema parrudo, mas assim... Mas acho que ela convivendo, ela vivendo desde pequena, ela vai sentir isso, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu penso muito assim, tipo, pra mim é quase que um dos maiores desafios, assim. Principalmente porque o nível de informação que a gente tem hoje é muito grande, né? Sim. Então aí eu até brinco, falo assim, cara, a pior coisa que existe é um sucessor assistir aquele filme Fome de Poder, sabe? Do McDonald's. Sim. Porque o que o cara fez? Ele desumanizou, né? Ou seja, era um negócio que era mais próximo, né? Ele desumanizou pra fazer o negócio crescer absurdamente rápido, ganhar muito dinheiro e deu certo. Virou o McDonald's. Mas é 1 milhão, né? Por isso que eu... Aí o cara ali olha aquilo lá e fala assim, não, vou fazer isso na minha empresa, tô ferrando pro cliente. Mas não é o cara, né? Não sei o que, eu vou crescer. E aí dá essas zicas aí, cara, dá problema assim. A gente tem muito caso lá que a gente tem que, às vezes, Vocês devem ver isso cortar todo as dia, asinhas, né? tem que cortar as asinhas lá do sucessor, dar mais, às vezes, deixar sempre ali na linha, né? Vocês ficam no meio da saia justa ali, né? Pra caramba. Entre as gerações, né? Vocês devem passar uns apertos ali. Muito, assim. Ixi, deve ter história. Aí precisa de marcar uma cerveja pra contar os cases. Aí a gente chama você no nosso podcast, a gente cria pra você contar os cases, as histórias. É verdade. Mas eu ia falar também que, assim, a parte de vocês terem jogado futebol, eu acho que foi uma coisa extremamente importante, porque não sei a vivência, obviamente, que vocês tiveram, mas esporte, de forma geral, você tem que ter a questão de respeito e disciplina muito forte. E isso ajudou vocês a chegar na empresa e falar, pô, cara, vou baixar a bola aqui, eu vou respeitar o professor, né? Traz muita coisa do esporte, assim, várias lições, né? Esporte, eu acho que é fundamental para quem quer ser bom gestor. A gente também vê isso, né? Uma coisa, também não temos estatística, nunca colocamos isso de uma forma relevante, mas esse negócio do respeito, né, da disciplina e tal, isso aí muda equipe, muito. Né? O que a gente sabe é o do esporte, assim, né, que
esse lance também de trabalho em equipe, né? E talvez até começar por baixo, né? Talvez Sim. também, além da falta de preparo técnico que a gente tinha, mas talvez o futebol, principalmente, ele te traz isso, né? Porque você pode, sei lá, analogia. O Denis era volante. Você é o volantão lá, você rouba 10 bolas num jogo, jogou muito, o atacante foi lá e fez um gol. Ninguém nem olha pra você, né? Verdade, O Salvador é o cara que fez o gol ali e ninguém fala de você, ninguém olha. Então, acho que talvez tem isso também, né? Da gente entender que, pô, o cara que tá entregando o piano, cara, ele é extremamente importante, né? Quem tá na linha de frente ali. Tem uma história na escola, rapidinho, Não é só o eu vou vendedor, contar. pode contar, cara. A escola, quando você entra na escola, ela tem a recepção na sua esquerda e aí todo o primeiro andar com 15 salas, se você vai para a recepção, ou tem uma escada lá, logo na entrada que vai para as outras 20 salas lá em cima. E todos nós ficamos embaixo, do lado da recepção, ali nas nossas salas de vidro e tal. Só que tem um aluno que faz aula lá em cima e muitas vezes ele não passa por nós. Tem uma cantina ali no final da escola, então muitos, mesmo que fazem aula lá em cima, eles passam por nós para ir para a cantina, nos banheiros, enfim, cumprimentam a gente e tal. Mas tem alguns alunos que sobem direto e a gente nem vê, nem sabe, nem conhece. E aí foi no ano passado isso, a gente teve um feedback de um amigo nosso que trabalhava no Google. Aí a chefe dele, que tinha um cargo muito bom no Google, ela deu um feedback pra ele e ele nos contou, né? O que ela falou? Ela falou assim, pô, eu adorava a Intermezzo. Aí ele falou, pô, é dos meus amigos, tal, lá. Por que você gosta? Ela falou, meu, o banheiro, eu chegava correndo, eu ia me trocar no banheiro e tal, e o banheiro lá de cima, tá? Na frente da sala dela. E ela falou, o banheiro é impecável, eu nunca fui num lugar que o banheiro era tão limpo, sempre limpo. Inacreditável isso. Esse foi o feedback dela, uma puta executiva do Google. Aí a gente parou pra pensar, a gente falou, quem é o nome dela? Olhamos, falou, pô, ninguém lembrava dela, da cara dela, ninguém lembrava de ter falado com ela. Ela fez 8 meses de aula. Aí a gente falou, cara, a gente achando aqui 100% que é a gente, é o nosso oi, nosso bom dia, nós estarmos aqui. E ela deu um baita feedback bom, porque ela gostava do banheiro. Então, a nossa galera da faxina, a gente tem 3 pessoas, a gente tem 4 pessoas da faxina no grupo ali, 4 ou 5. Tipo, um feedback bom de uma baita executiva do Google, 100%, porque o nosso time da limpeza tava fazendo um baita trabalho, mantendo os banheiros limpos, e pra ela foi a maior percepção dela, não foi nem tipo, pô, é linda a escola, tem segurança na porta, tem valet, não, o banheiro limpo, e pô, nosso time da limpeza, são os melhores 100% deles, por uma percepção de uma executiva do Google. Então a gente olha muito assim, tipo, meu, absolutamente todas as pecinhas do quebra-cabeça ali tem a mesma importância, assim, o goleiro e o atacante tem a mesma importância. São engrenagens importantes ali, né? Que massa. E o pai de vocês tá na gestão ainda, né? Tá. 100%. E como que é a coexistência das duas gerações lá, assim, em termos... Vocês falaram já que tem, né, que isso é bom e tal, não sei o quê, mas nessa questão que a gente até discutiu agora de ideias, coisas assim e tal, como é que é a aceitação? Assim, é difícil, é fácil? Porque imagino que vocês, claro, queiram colocar coisas novas, ainda que não, né, dessa forma que eu falei, fazer tudo em 5 anos, o que foi feito em 6 anos, o que fizeram em 60 e tal. Mas deve trazer coisas novas e tal. Como é que é a aceitação dele, assim? Nossos pais e tia, assim, eles são super abertos, né? Eles confiam... no auge. Eles estão tanto de trabalho... são os primeiros a chegar, os últimos a irem embora. Então, assim, eles trabalham todos os dias e em questão de ideias, eles são super abertos, eles confiam, assim, né? Como a gente disse, é bem dividida, né? Falando um pouco mais da loja, por exemplo, meu pai é um baita vendedor de pianos, assim. Não toca uma nota, mas ele dá um atendimento, ele serve café. Então, essa parte é dele. Eu fico um pouco mais na parte online, de compras, assim. Então, ele, assim, há 3, 4 anos atrás, pô, vamos trocar o site, vamos trocar o sistema, sem loucura, né? Fazendo tudo bem feito. Eu apresentei para eles também contas, planejamento, tudo. Mas eles abraçam a ideia, assim. Minha mãe também ela é super aberta, eles gostam de participar, por mais que não seja, não entendem do que é uma plataforma, não sabem o que é um ERP, mas assim, eles têm, pô, trabalham há anos, né? Então eles sabem do negócio, né? Provavelmente hoje ainda melhor do que a gente. Então, questão de ideia, eles são super, super abertos, assim. Né? E na escola também. Nossa, muito. A nossa tia também, eles deixam realmente na nossa mão, assim. E a gente, às vezes,
E na maioria das vezes pede ajuda, pô, mas o que você acha? Aí eles, não, faz você. Eles têm ideias também. E tem muito, assim. A gente falou muito da gente, que a gente entrou, né, de forma humilde e tal, sem muito conhecimento técnico, mas é óbvio que, acho que mais até em porcentagem maior de ter dado certo, de ter sido algo muito natural, bom, sem conflito, é por conta deles também. Os perfis deles, eles, assim, absolutamente todas as decisões que são tomadas hoje, elas são em votação. Então, tipo, não existe. Entendi. Peso Eles maior, chegarem, né? eles não têm um peso maior, eles têm o mesmo. Não Uhum. existe eles chegarem e falar, não, isso daqui a gente não vai fazer. Por que não? É. Tipo, porque a gente tá aqui há 40 anos. Todas as decisões são tomadas na base da votação. Puta, eles são extremamente fáceis de lidar, né? Os Muito. três, assim, gostam de... A gente também tem... Nós temos, eu acho que um pouco... Cabeça um pouco velha. Eu acho que nós não somos esses jovens... Arrojar, tamo longe. a gente é a a gente é devagar e sempre, igual você falou. nada. A gente é devagar e sempre. A gente parece muito com eles, então tem esse lance também. Entendi. Muito. Tipo, não somos muito bons com tecnologia. Então nós somos parecidos com eles, assim. Então, muitas coisas, todos nós descobrimos juntos, assim, sabe? Entendi. Tanto a terceira geração quanto a segunda. Às vezes a gente vai ver alguma coisa, assim, e a galera explica pra todos. Porque às vezes algum sistema muito novo, alguma inteligência artificial, explica pra todo mundo, porque nós também não sabemos. Entendi. Então, é até parecido, assim, a questão de trazer uma coisa nova, assim. E aí uma outra pergunta, então, né? Tanto o seu pai, sua mãe e seu tio, que é a terceira, que eu tô considerando a segunda geração, sua tia, né? Que é a segunda geração. Eles falam já em parar ou em sair? Não. Ou tal? E vocês também nunca tocaram nesse A assunto? gente nem quer. Eles brincam que vão ser avós, mas não. Mas vai igual a sua avó, vai ficar. A nossa avó trabalhou diariamente até 88. Todos os dias na loja. Eu brinco com a Selma, nossa tia da escola com a gente. Eu falo, Selminha, você tem que trabalhar pelo menos até os 88, igual a vovó, todo dia. Disso pra cima. Exato. Entendi. Então, é um pouco brincado quando a brincadeira é essa. Mas como a gente falou agora há pouco, eles estão no auge, assim, auge mesmo, assim, tipo, de fome, de querer fazer. E a gente tá numa fase, num momento legal de grupo, juntando cada vez mais loja, escola, com esses novos serviços. Então, todo mundo quer participar disso, assim, todo mundo conseguindo os olhos, assim, tipo... Mas aí vem a outra pergunta que é a seguinte, mas qual que é a dependência dos negócios em relação a eles? Assim? No sentido de que, obviamente, né, ninguém quer nada disso, mas a gente tem que sempre pensar nas possibilidades. Se vier a faltar um deles, por exemplo, né, ou como pode vir a faltar um de vocês, né? Qual que é a dependência da empresa dos membros da família ali? Pô, que pergunta, hein? Aquela pergunta que ninguém quer responder. Assim, vou falar da escola. Vou falar da escola. Na escola, a Selma, ela tem uma imagem de afeto com os alunos muito forte. Ia fazer ela se aposentar. Ela se aposentar hoje. Vamos supor que ela fala, vou me aposentar, vou morar em Miami. Teria um baque importante. Teria um baque muito importante no dia a dia, principalmente da imagem, né? De ela abraça, beija. A gente também, mas eu digo ela ainda mais, todos os alunos. Em termos de relacionamento, ela é uma figura, assim, única lá, sabe? É uma figura... É uma âncora ali muito forte. Na gestão em si, você não vê tanto problema? Na gestão, ela lida muito com o professor, pelo que a gente falou, que ela tem a parte da musical muito aflorada. Entendi. Ela lida bastante com o professor, né? Também parte pedagógica. Entendi. Bem importante, mas teria talvez um profissional, se você contrata, parte pedagógica, que entende o nosso modelo e pode desempenhar isso de forma boa. Mas a parte ali que não se ensina, né? Que o carinho que ela tem, o amor que ela tem com os clientes, eu acho que isso é quase que insubstituível, assim. É um peso gigante, assim, enorme. Boa, mas tem que pensar sobre isso. Eu acabei de colocar uma pulga atrás da orelha. Na loja, meus pais são super importantes, assim. Meu pai é o cara dos pianos, assim, né? A gente tem o Thiago também, que é o nosso especialista e gerente, mas meu pai, ele tem aquela experiência, a maioria dos clientes sempre ele conhece, tem alguma ligação, um amigo em comum, então ele é super importante, ele tá na gestão ainda também, e minha mãe, que a gente falou um pouco menos do que ela faz, mas assim, ela faz toda a parte chata, né?
parte do financeiro, parte do RH. Ela é a melhor pessoa para resolver problemas internos dos colaboradores, sabe? Trazem problema, ela mantém o ambiente, mantém um ambiente super legal. Aquela pessoa que tem uma novidade boa, ela comemora as pequenas coisas, sabe? Então ela reúne todo mundo, tanto que às vezes ela fala, reúne pra gente cantar parabéns. Eu falo, mano, isso é você, eu não sou bom nisso, nem meu pai. Eu sou parecido com meu pai nesse jeito e ela é super boa nisso. Então ela mantém o ambiente. Parte de RH, assim, contabilidade, financeiro, ela que cuida, a gente depende dela, depende muito, assim, dela e do meu pai também, assim, além dessa parte de figura, igual a nossa tia, meu pai, como ele tá lá há anos, também conhece os alunos antigos, então tem uma imagem muito forte, assim. Entendi. Tem uma imagem bem forte. Eu diria que todos, eles têm esse peso, Sim. Nós temos os nossos também, às vezes em coisas parecidas, em diferentes, por exemplo, o Denis toca o e-commerce da loja. Então, o Denis também, se ele se aposenta amanhã para virar triatleta, que ele faz Ironman, ia dar uma desfalcada também no e-commerce de uma forma, assim, quase que vital, assim. Entendi. Então, é o que a gente falou, sabe? É parecido com qualquer decisão é tomada por votação. Hoje tá todo mundo muito imerso na operação, muito com sangue nos olhos, assim, estamos vivendo a mesma fase, tanto nós jovens quanto eles. Tá muito bacana, né? Estamos num momento muito legal. E a gente se complementa. Eu acabei de voltar de uma reunião com meu pai, agora, antes de vir pra cá, e de um fornecedor, pessoal que vários ele não conhecia, um pessoal mais novo, os representantes, e eu tô no dia a dia ali também, porque eu faço compras, mas quando chega meu pai, a imagem dele dá muito mais peso, assim, sabe? Numa conversa. E ele nem tem cabelo branco, né? Eu ia falar, o cabelo branco tem peso, mas ele não tem. Ele não pinta, então, assim, realmente a gente se complementa, assim, todo mundo, né? No geral, acho que é isso. Talvez sei lá, se é palavra segredo, mas o que a gente faz é isso. Segredo não é porque você já contou pra todo mundo. E é o que a gente é o tenta diferencial, fazer. A gente se complementa, acho que é isso, legal. Né? Assim. Pessoal, cara, o papo tá bom pra caramba, mas a gente tem que caminhar pro final por conta do tempo aí. Eu tinha até um monte de perguntas aqui ainda pra gente fazer, mas como tudo que é bom, acaba, né? A gente tem que... Mas eu queria, antes, né, de finalizar, pedir uma coisa que sempre dá um bom corte aí, que é o seguinte: do que vocês vivenciaram de sucessão, né, que é o principal ponto aqui do podcast, algumas diquinhas, assim, que vem à cabeça do que acertos e erros, né? Chega que falar assim, cara, isso aqui, pô, eu não faria. Se hoje vocês estivessem iniciando a sucessão, o que vocês gostariam de ouvir de vocês mesmos, né, do futuro, vamos falar assim, tipo, ó, cara, esse caminho aqui é bom, isso aqui não, isso aqui sim e tal, dê as dicas aí para sucessores. Tem uma coisa que a gente pensa que outras empresas familiares fazem, que eu sempre me pergunto se para a quarta geração, que são os nossos filhos, se a gente deve fazer ou não, antes deles trabalharem na Intermezzo, se eles devem ser obrigados a passar um período em uma outra empresa. Tem empresas que fazem isso, a gente não fez, nosso primeiro trabalho, tirando a parte do futebol, foi Intermezzo. Eu me pergunto muito isso, se vale a pena colocar em outra empresa para realmente trazer coisas para gestão, né, de fora. Isso é uma das coisas Você sente falta disso? De ter passado por eu me pergunto muito se eu não deveria ter feito um estágio, sabe, estágio da faculdade, fazer em outra empresa. Eu me pergunto muito. Me arrependo? Não. Tô super feliz, assim. Mas talvez com um possível erro. Um possível erro, assim. Ou talvez, se não seja um erro, algo que poderia agregar ainda mais na Intermezzo, assim. É uma das coisas que eu me pergunto. De acertos aí. Até do que a gente já falou, tá? Pode ser repetitivo aí, Bruno. Fala aí. Não, tô pensando também, pode falar. De acerto, uma das coisas que eu acho que para empresa familiar, inclusive, deve ser feito é realmente entender o perfil de cada membro, né? Os pontos fortes. Boa. Tem testes, né? Coisa de perfil, a gente até já fez, mas não foi, como o Danilo disse, não foi isso que definiu onde a gente tá. Mas achar o ponto forte de cada um, colocar essa pessoa nesse posto e as outras pessoas terem humildade, saber que ali é a área dele, mas quando é para decidir algo em grupo, realmente, seja votação, seja lá a forma de resolver, mas entender onde cada membro tem seus pontos fortes. Boa. Legal. Eu talvez, de dica até para os meus filhos, vão ver isso daqui uns anos, eu acho que a geração que está entrando,
entender que não dá pra mudar tudo. A gente falou disso, né, ao longo do podcast, mas pra mim é o mais valioso, assim, cara, tá entrando agora, você viveu disso, né? É aquilo que a gente falou. Tudo que a pessoa, aquela geração, aquela pessoa que tá entrando tem ou fez na vida, se tratando de empresa familiar, ela deve a essa empresa. Então, de alguma forma, a empresa prosperou, a empresa caminhou. Então, seria assim, não sei nem se criar uma regra, ou que nos primeiros 2 anos essa pessoa não pode vir com nada para mudar, para mudanças, assim. Quer acrescentar alguma coisa, mas mudar para ela entender mesmo, para entender de fato. Porque eu acho que é isso, a maioria das pessoas entram querendo mudar tudo, ou mudar coisas. Então talvez seja isso, assim, antes de querer entrar, antes de querer mudar, entender por que é assim, por que foi assim durante anos. Talvez essa seja a primeira coisa. E coisa que eu gostaria de ter feito, talvez parecido com o que o Denis falou de... eu não sei se eu entraria muito vendo o que aquela pessoa tem de bom e colocar ela naquela área. Porque eu acho que muitas coisas vão se desenvolvendo no meio do percurso ali. Mas talvez apresentar para aquela geração que está entrando, mastigar as áreas da empresa, isso sim. Talvez mastigar as áreas, os produtos. Esse produto ele funciona assim, assado, lá. E aí botar eles ali e também não deixar que algum deles vá. Eu já quero isso aqui, já. Talvez não. Talvez todos terem que passar por tudo. Mas, tipo, desde o começo, já deixar todas as cartas na mesa sobre cada produto. Destrinchar cada produto e falar, não, mas agora vocês vão passar por todos. Você quer ficar nesse? Tá bom. Igual coisa da mudança. Quer mudar? Quer ficar nesse segmento aqui só da empresa? Mas você vai conhecer tudo e daqui 2 anos. Quase que um treininho, assim. Sim, entendi. Aí sim você pode ir. Se em 2 anos você continuar querendo lá, aí você vai. Legal, mas talvez seja isso, assim, que a gente não teve essa parte do... Job rotation, chama. A gente não sabe de nada. Mas isso aí não existia até pouco tempo atrás e todo mundo fazia, né? Pra mim é falar o que faz, né? Isso aí.